Ô Pedro, o que Entendeu? você falaria, né, durante 1 hora com o presidente da China no telefone? Cara, Nas atuais circunstâncias. Vamos começar brincando, mas falando sério. Já que a gente deu essa levantada de bola, vamos entrar uma nisso. oportunidade. Vamos entrar nisso. Tem uma conversa que eu acho que não está sendo posta, que é o seguinte. O presidente Lula aposta pesado no BRICS. E eu não tenho a impressão de que os outros países do BRICS apostem da mesma forma que o Lula. A China, obviamente, se interessa pelo BRICS porque é uma maneira dela de construir a sua própria hegemonia. Afinal de contas, a China está numa disputa com os Estados Unidos. Mas veja, é a disputa da maior economia do mundo com a segunda maior economia do mundo. É a disputa das duas economias do mundo que estão desenvolvendo a inteligência artificial, que é o troço que vai alimentar a economia do mundo nos próximos 70 anos. Então, aquilo ali, a briga China e Estados Unidos, é uma briga de peso pesados na qual a gente não tem assento. E ambos gostariam, evidentemente, de manipular a gente, porque o Brasil é uma economia relevante. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem um mercado interno formidável para o qual qualquer país gostaria muito de exportar. E isso ofereceria, se a gente aceitasse mais exportações, é que a gente tem um mercado muito fechado, né? A direita e a esquerda no Brasil, em geral, não costumam gostar desse negócio de descer imposto e deixar as coisas entrarem no Brasil. Acreditam que dessa forma estão protegendo a economia brasileira, ao invés de entender, essa é a minha posição, ao invés de entender que, olha, se você permite competição de produto estrangeiro, talvez a gente tenha uma chance maior de desenvolver uma indústria local competitiva em alguns, não todos, mas em alguns ramos. A minha preocupação com essa questão é o seguinte: é evidente que o ataque dos Estados Unidos é um ataque político à soberania brasileira e o Brasil não tem que ceder. Mas isso coloca o Brasil, e eu acho que a gente não está falando isso o suficiente, isso coloca o Brasil numa posição muito difícil. E a posição que eu vejo é o seguinte: tem muita informação vinda do Palácio do Planalto de que o Lula está numa felicidade só com a maneira como a imprensa americana está tratando ele. Porque o tom geral da imprensa americana é o de que Lula é o único que está resistindo aos Estados Unidos. Porque todos os países estão puxando o saco dos Estados Unidos, está todo mundo tratando o Donald Trump com carinho, e com afeto e com sorrisos, e não, o presidente Lula enfrenta os Estados Unidos. O que me preocupa nisso? Está todo mundo falando, a Europa se ferrou, a Europa cedeu em tudo. Na verdade, a Europa cedeu em muito pouco. 90% das promessas que a Europa fez são não vinculantes. É aquela coisa assim do tipo, vamos tentar fazer, vamos investir, vamos isso, vamos aquilo. Onde tem o papel assinado? Onde tem o compromisso de fato? Não, aí depende de as empresas europeias quererem investir, aí depende disso, aí depende daquilo. O meu receio, e eu falo isso sem convicção, o meu receio é o seguinte: a impressão que eu tenho é que boa parte dos países que estão negociando entenderam que o Donald Trump precisa de uma vitória moral, ele não precisa de uma vitória de fato. Ele precisa ter um discursinho arrumado para ele chegar no Twitter dele, né, no Truth Social, e falar, ganhei mais uma grande vitória e encher de coisa, tudo mais. Deixa o Donald Trump apodrecer. O governo americano, o governo brasileiro escolheu enfrentar. Eu não sei se a maneira de ganhar do Trump é enfrentando. Eu acho que a maneira de ganhar do Trump é fingindo, passa mais por fingimento, passa mais por entregar para ele vitórias que são vitórias que não querem dizer nada, mas que servem de alguma forma de um discurso para que ele possa fazer internamente. Agora, veja, eu não quero parecer estar dizendo que a justiça brasileira deva mudar qualquer coisa a respeito de como está procedendo com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não acho que o Palácio do Planalto deva ceder em qualquer coisa em relativo à soberania brasileira. Eu não acho que a Câmara ou o Senado devam ceder em qualquer coisa. Não é isso que eu estou falando. É tentar descobrir coisas, maneiras de deixar o Trump feliz. Porque ele sai por um motivo muito simples, gente.
vai ter brasileiro perdendo emprego aqui por causa dessas tarifas. Então, se a gente conseguir diminuir um pouco mais, é melhor. Aproveitando a nossa sofisticada audiência, eu começaria a nossa prosa aqui, Pedro, falando que, claro, meu caso, acho que é o caso de muita gente, certamente nós podemos ter alguém nos acompanhando aqui que é muito especialista em China. Eu diria que o nosso primeiro recado aqui para a audiência é tentar compreender mais a China. Eu li recentemente uns 3 livrinhos de China e queria aproveitar para recomendar aqui para a nossa audiência o do Michael Wood. Você já leu esse? Não. Pedro, Flávia? Cara, eu achei assim... Agora pela manhã, antes do programa, eu leciono na faculdade Cultura, Diversidade e Sociedade e uma parcela da disciplina é ensinar os sistemas jurídicos do planeta. Então, o sistema islâmico, africano e o chinês. E para você explicar o sistema jurídico chinês, você, obviamente, tem que explicar a China e tudo mais. E eu acho que para nós, brasileiros que querem esse lugar ao sol no jogo internacional, a gente domina muito a cultura americana. A gente compreende muito como é que estão os Estados Unidos, a história dos Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Isso está pautando, né, os nossos assuntos das semanas. Nós temos um filho de um ex-presidente colocado nos Estados Unidos para pedir dos Estados Unidos apoio para sua causa, impondo situações aqui no Brasil. Vocês imaginem se tivesse algum político brasileiro na China pedindo ao governo chinês para impor medidas no Brasil, né? Imaginem se fosse essa a história. Mas então acho que o primeiro passo para todos nós é buscar compreender, uma vez que estão 2 grandes potências e que nós estamos não mais no mundo bipolar, né? Ou seja, não basta mais compreender o primeiro e o segundo mundo, né, Pedro? Nós não estamos mais na potência americana e na potência soviética. É um outro planeta. Claro. Então, compreender esse planeta e compreender mais a China, eu acho muito importante. Imaginando o que foi essa ligação do Bolsonaro, imaginando o que foi essa ligação do Lula para o presidente da China, eu parto do pressuposto, Pedro, que é muito importante atualmente a gente ter, e é irônico buscar isso na China, porque conversar com China sobre economia de mercado, sobre regras de protecionismo e tarifação, é muito complexo. Mas é preciso que o Brasil busque, sim, uma aliança contra protecionismo, defesa do multilateralismo. Eu acredito que o Brasil e a China vão ter diferenças substanciais nas suas sociedades, até porque o Brasil e os Estados Unidos são, hoje, né, 2 das 4 maiores democracias que tem no planeta, apesar das nossas imperfeições, e a China não é uma democracia. Mas isso não pode, obviamente, impedir as relações internacionais, tal como esse dia, vou te homenagear de novo, Flávia, como o Pamonha, do meu governador, falou, né, que não podíamos ter o BRICS, porque, afinal de contas, quantos desses países são cristãos? Né? O governador de Minas Gerais falou isso, sendo que Minas Gerais está aqui pedindo empréstimo para o Banco do BRICS e não preciso nem falar para onde é que Minas Gerais mais exporta, né? Qual que é o Estado-nação destinatário das nossas exportações. Então, eu acho importante isso de reafirmar que o Brasil e a China podem não liderar um bloco democrático. A grande proposta do Biden era criar um bloco democrático. Você se lembra disso? Criar uma força democrática, um eixo democrático contrário ao eixo autocrático liderado por Rússia, China, na outra parte do planeta. Isso desmonta-se com a entrada do Trump. Ou seja, a ideia de um bloco democrático liderado pelos Estados Unidos se desmontou. Mas o Brasil e a China podem, sim, juntos, liderar um posicionamento contrário aos unilaterais dos Estados Unidos. Isso é importante numa conexão de Brasil e de China. Sem falar que na hora que você cria um bolinho, e esse bolinho é composto pelo BRICS, você tem mais força para, no G20, começar a denunciar. A gente sabe que o Trump liga muito pouco para a comunidade internacional, dá de ombros, né, para a comunidade internacional. Tem relação
de elefante em loja de cristais, com a delicada arte da diplomacia. Mas ainda assim, juntar pessoas para coordenar ações no G20 é interessante. E comunicados conjuntos de Brasil e China contra esse tipo de medida me parece interessante também. De fundo, o que eu sinto que é fundamental nesse momento é aprofundamento de parceria comercial, cara. Ou seja, estava falando com a Flávia antes do programa começar. Para mim, é muito impressionante acompanhar o crescimento das cidades chinesas, né? Eu pego muito como exemplo Shenzhen, que era uma vila de pescadores há décadas atrás. E você vai hoje a fronteira do desenvolvimento urbano é asiática, é a chinesa. De outros países ali da região também, mas muito chinesa. O Brasil pode ter acordos de cooperação urbanos com a China muito importantes, né? Nunca avançou aqui no Brasil, mas com tecnologia chinesa pode avançar e pode avançar muito o modelo de conexão de grandes cidades por trens de alta velocidade. A China está inaugurando agora um modelo de conexão urbana por trens de alta velocidade e o que ela está fazendo na África, ainda falava com a Flávia, né, Flávia, antes do programa terminar, que é basicamente exportando infraestrutura aos montes, o que a gente até concorria antes das nossas grandes empresas empreiteiras se dilacerarem. Olha, ampliar a questão de compra chinesa de soja, de milho, de carne, de café brasileiro, é uma resposta ao fechamento do mercado americano. Porque nós vamos ficar fazendo o quê? Chorando? Aceitando chantagem barata? Não dá. Esse aprofundamento de acordo também que garanta a troca de produtos sem praga, sem doença, né? Acordo fitossanitário que vai garantir uma aproximação maior comercial. Então, assim, eu acho que essa ligação ela é fundamental para o mundo multilateral. Eu discordo frontalmente do modelo de Estado chinês, né? Ou seja, eu sou um democrata e vou sempre defender a democracia. Ora, não tem como você praticar política internacional, sobretudo comercial, lidando só com países com que você concorda democraticamente. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Prime.